Cumprimento Vossa Excelência, Senhora Presidente, pela condução dos trabalhos, cumprimento os demais colegas presentes e aproveito a presença do presidente em exercício, nosso vice-presidente, para tratar de um tema que tem me preocupado um pouquinho nos últimos dias, né? Diz respeito à pesquisa da professora Tatiana Sampaio, que foi inclusive tema do nosso Colégio de Líderes nesta terça-feira. O Brasil festejou, aplaudiu a pesquisa da professora, porque a professora há muitos anos se dedica à análise de uma via de recuperação para as pessoas que sofrem acidentes, que correm o risco de ficar tetraplégicas, paraplégicas, e ela foi muito festejada, foi entrevistada em vários veículos, muitas pessoas fizeram postagens. E é natural, né, dessa exposição, é natural da vida acadêmica, é natural da vida pública, que haja controvérsias, que haja questionamentos. E depois desse primeiro momento de festa, inclusive no nosso Colégio de Líderes, o presidente, como muitos colegas já estavam tomando a iniciativa de propor honrarias, premiações para a professora, eu inclusive e outros tantos, o presidente diz, vamos fazer algo da casa, já protocolizou, muitos já subscreveram, eu já subscrevi, só que num segundo momento, a professora começou a ser alvo de ataques velados, né, de ataques velados. É óbvio que sempre quando alguém ganha fama, assim, da noite para o dia, ganha reconhecimento, surge um pouco de inveja, né? Mas para retirando aí essa possibilidade de ter um pouco de inveja, algumas críticas, sob o ponto de vista científico, elas são compreensíveis, elas são defensáveis. Mas eu gostaria, né, de pedir um pouco mais não é complacência, mas um pouco mais de sensibilidade para com as falas da professora Tatiana Sampaio, né, os argumentos da professora. Então, eu dou aula de bioética, de biodireito na Faculdade de Direito da USP. E um dos blocos dessa matéria se volta à pesquisa com seres humanos. A pesquisa com seres humanos, ela sempre foi norteada aqui no Brasil por resoluções, tá? A resolução que atualmente norteia as pesquisas com seres humanos é a 466 de 2012, Conselho Nacional de Saúde. Em 2024, foi promulgada uma lei federal, que é a Lei 14.874, que também traz diretrizes para as pesquisas com seres humanos. Essa legislação, ela vem... vamos dizer assim, na esteira de tratados internacionais, de vários acordos internacionais que começaram a ser publicados lá na época do final da Segunda Guerra, já vista, infelizmente, as pesquisas que foram feitas durante o nazismo. Tudo isso para dizer que existe, sim, né, uma discussão nessa seara. E existe o entendimento de que para aprovar um fármaco é necessário ter um grupo controle. E esse grupo controle não vai receber o mesmo princípio ativo, o mesmo medicamento ou a mesma terapêutica em desenvolvimento, né, que o grupo, vamos dizer assim, central. A ideia é que esse grupo controle receba um placebo, ou seja, ele não vai ser informado que não está recebendo o medicamento para poder comparar os resultados. Então a professora começou a ser muito criticada pelo fato de ela não ter desenvolvido a pesquisa dela fazendo essa comparação com o grupo controle, né? Eu entendo a crítica sob o ponto de vista científico, sob o ponto de vista bioético, e reconheço que todos os diplomas que tratam do tema prevêem esse grupo controle. Mas o argumento da professora precisa ser levado em consideração, precisa ser respeitado. E eu, neste momento, me coloco ao lado dela, porque eu mesma, como estudiosa da matéria, em determinados momentos, me perguntei se seria justo submeter
pessoas adoecidas a um tratamento fictício, ainda que com uma boa intenção. Neste caso em especial, nós estamos falando de uma pesquisa com uma substância que precisa ser ministrada nos primeiros momentos depois da lesão. Então, uma pessoa, por exemplo, que sofra um acidente grave, que esteja ali com um diagnóstico, a perspectiva de ficar tetraplégica ou paraplégica, se ela não recebe essa substância no primeiro momento, depois de algum tempo já não adianta mais ministrar. Em direito, nós chamamos esse espaço de tempo como a hora de ouro, né? Existe uma hora de ouro, seja para fins de salvamento, seja para fins de medicação. Este é um caso claro em que existe uma hora de ouro. Será que é ético, apesar da normativa existente no mundo, não dar uma substância para alguém nesta hora de ouro, apenas em nome, né, da técnica, do procedimento científico? Eu entendo firmemente que não. E essa foi a resposta e a explicação da professora Tatiana Sampaio, que já começa a ser acusada em alguns grupos de não ter tido o critério científico, justamente por falta desse grupo controle. Na reunião dos líderes, inclusive o presidente propôs que nós aqui, como Casa Legislativa, buscássemos a professora não apenas para homenageá-la, mas também para garantir recursos para que ela faça a sua pesquisa, já tentando salvar pessoas adoecidas, acidentadas, nessa hora de ouro, nesse primeiro momento, aqui na cidade de São Paulo. Então, o que eu estou pedindo, já vou fechar, senhora presidente, é que nós não deixemos a vaidade, a humana inveja, e até o rigor científico, por que não, nos nublar nesse momento, conduzir nesse momento e, quem sabe, prejudicar algo que pode ser o início de uma revolução mundial. Não quero, como cidadã do mundo, que essa mulher seja impedida agora para daqui 10 anos algum laboratório estrangeiro descobrir, entre aspas, o que ela já encontrou aqui. Obrigada, presidente. Eu que agradeço, vereadora Janaína. De fato,